Olá, pessoal, bom dia, vamos chegando aí. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Sejamos todos bem-vindos. Todo mundo ouvindo a gente bem? Vamos fazer os testes. 3, 2, 1, testando. 1, 2, 3, testando. Boa. Vamos aguardar uns minutinhos aí para todo mundo chegar. A gente vai dar uns 2 minutinhos aí para a gente esperar todo Perfeito. mundo entrar, tá bom? Aí a gente começa. O pessoal está entrando aí. Bom dia para quem entrou agora. Ó, nós vamos começar daqui uns 2 minutinhos, 10:05 a gente começa, é o tempo de todo mundo entrar, se acomodar. Enquanto a turma vai se acomodando, só lembrando que hoje nós temos a questão: você tem atingido seus resultados com suas reuniões de vendas? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Marcos? Exatamente, Mário. Essa é a pergunta que a gente espera no final do dia contribuir para poder responder isso de uma forma mais assertiva, né? É isso aí. Como fazer reuniões de vendas de alta performance. E acho que a gente já pode ir começando, então, né? Então, vamos começar com as apresentações. Então, bom dia para todo mundo de novo. Bom, eu sou a Ana Carolina, sou coordenadora de ofertas aqui da Torre de TOTS CRM. E hoje a gente vai iniciar um mergulho nas principais dicas de como melhorar a performance de vendas do seu negócio, né? Do nosso negócio em si, porque a gente também tem negócios diários, né? E aí a gente vai misturar aqui metodologia com ferramenta, que para a gente entendeu que essa é a receita mais efetiva. Eu diria que é o segredo do sucesso de vendas. Então a gente vai trazer aqui umas pitadinhas importantes. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar como fazer reuniões de vendas de alta performance e a gente ainda tem mais 4 episódios pela frente. Então, se você não se inscreveu, se inscreve nos próximos episódios, porque essa é uma trilogia super importante, uma encaixa com a outra, e aí você vai aprender, né? Uma vai alimentando a outra, e a gente, no final das contas, vai trazer aí uma grande receita de bolo aí para poder fazer esse negócio prosperar, tá? Para bater esse papo, hoje a gente tem 2 feras, né? O nosso consultor especialista da Todo CRM, o Marcos,
E nós também temos o nosso guru de vendas, né? O CEO da IBM Vendas, que é o nosso parceiro de mentorias aqui, o Mário. Eu vou deixar eles se apresentarem, cada um contar um pouco da sua história, falar como eles chegaram aqui e o que eles vão proporcionar para vocês. Então, é o seguinte, façam perguntas, anotem as dicas, aproveitem muito, tá? Eu espero que vocês gostem desse primeiro episódio e que voltem nos próximos. Meninas, com vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com a TOTS, queridos parceiros e todos que nos assistem, você que é usuário, e se não é, vai se tornar usuário TOTS, porque certamente uma ferramenta que vai ajudar muito no assunto de hoje, inclusive, que é alta performance em vendas, especialmente nas reuniões. É hoje, esse é o assunto, não é, Marcos? Exatamente, Mário. Exatamente, esse é o assunto do dia. Mário, quer se comentar um pouco sobre você? Aí eu me apresento e aí a gente inicia de fato a proposta. Obrigado, Marcos. Essa foto tá bonita demais, né? Pronto aí que eu comprei para tirar uma foto. Eu sou Mário Rodrigues, CEO e treinador do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, né? Mas de forma simples e objetiva, sou vendedor. Tenho me dedicado nos últimos 16 anos a treinar profissionais de vendas, vendedores, gestores de vendas, líderes, empreendedores, aqui no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, onde nossa missão é fomentar e prover conhecimento e habilidades em negociação e vendas para alta performance, gerando riqueza. Então, se depois desse nosso webinar, depois dessa nossa conversa, se você não ficar mais rico, eu não estou cumprindo minha missão, e a nossa missão é essa, não é, Marcos? Vamos lá, Uhum. vamos juntos gerar riquezas. E é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Exatamente, do mesmo lado, do mesmo jeito que tem o vendedor que está lá na ponta, atendendo e correndo atrás dos objetivos comuns da empresa, tem uma pessoa que também fica interna dentro da empresa, fazendo a parte de inteligência de negócios, trabalhando na área de fomento de negócios, que é justamente onde eu me especializei. Me especializei bastante na área de administração comercial, a parte de indicadores, de trabalhar trazer a performance de vendas da área externa para tentar trazer isso de uma forma que transforme isso de fato em métricas objetivas para aumentar a performance dentro da companhia, né? Então, é um pouco desse trabalho que eu também acabo desenvolvendo dentro da minha carreira. Sem mais delongas, seguimos, Mário. Chega dessas fotos aqui e vamos pro que interessa, né? Vamos, Marcos, é isso aí. Eu gostaria de, veja, antes de a gente entrar efetivamente na cerimônia de gestão, falar das reuniões de alta performance, falar sobre ou alinhar exatamente o que é esse tema alta performance, porque o pessoal confunde um pouco, não é, Marcos? O que é alta performance efetivamente? E aí, antes de mais nada, quero convidar todos que estão nos assistindo de lembrar e, se quiser, mandar para alguém que precisa desse conteúdo, que quer saber desse conteúdo, e você que nos assiste conteúdo gravado, né, já segue o conteúdo, porque a gente vai ter mais novidade, mas por agora, aproveita e manda um recadinho aí, manda um WhatsApp para um colega, talvez um subordinado, um colaborador, ou seu chefe também, para nos acompanhar lá no https://eventos.totos.com/múltiplos-events/totos-crm-vender mais, aliás, vender-mais, vender e melhor. Isso já está no nosso chat, muito difícil. Mário, não anotei. Então, só para lembrar, pega no chat, copia, cola aí, já manda para a turma. Desculpa, Marcos, a gente estava falando sobre alta performance, mas eu queria fazer um jabá para convidar a turma rapidamente para o nosso webinar. Mas alta performance, o pessoal acha que entregar um pouco mais que a meta já é alta performance. Isso é só o caminho da alta performance, não é, Marcos? A gente Exato. acompanha perto o nosso time aqui também na TOTS, aqui no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, e esse é o recado constante. Performar, entregar, ok. Entregar mais do que foi combinado ou do que foi pedido é só o caminho para alta performance. Alta performance mesmo é quando a gente consegue fazer mais com menos. Porque trazer mais clientes, mas aumentando o CAC,
Já já o nosso especialista, Marcão, vai nos ensinar o que é o CAC, custo de aquisição por cliente, não é? Ou para você, vendedor, para você, vendedora, que para dobrar o seu resultado, precisa acordar muito mais cedo e dormir muito mais tarde, sujeito a um desgaste além da conta, e lá na frente você não conseguir sustentar, não é? Isso não é alta performance. Alta performance é achar o caminho da excelência, quando você vai fazer mais com menor esforço. Você vai trazer mais clientes com menor custo, você vai trazer mais resultado, aumentar o seu ticket, por exemplo, não é? Com esforço menor. E é sobre isso que a gente vai falar nas cerimônias de gestão. Marcão, a palavra é tua. Não, Marcão, não, mas isso mesmo, Mário. Eu acho que a proposta é realmente cada vez mais a gente poder trabalhar fazendo mais com menos. Esse é o objetivo, né? O objetivo é esse, e sem a gente, acho que o ponto é métricas para que a gente possa, de fato, correlacionar aquilo que está acontecendo no campo e trazer isso para dentro da empresa e cruzar com o objetivo da companhia, né? Acho que a companhia traça um objetivo, esse objetivo é lei, esse objetivo é regra, deve ser seguido, mas como mensurar isso, né? Então não é aumentar de fato simplesmente aumentar o número de vendas, mas é aumentar para quem eu estou vendendo, como eu estou vendendo e o que eu estou vendendo, né? Então isso a gente precisa de métrica clara para poder definir tudo isso, né? E nada mais do que a partir do momento que a gente tem essas métricas, que a gente tem esses objetivos, que a gente já tem isso traçado, o ponto de hoje aqui é traçar como reuniões a gente pode ter efetividade, né, um conjunto de eficácia e eficiência nas nossas reuniões de vendas, para que não sejam aquelas reuniões que sejam longas, que sejam, de fato, que saiam sem plano de ação, que saiam sem muito objetivo. Então, a ideia do nosso bate-papo hoje é trabalhar um pouco sobre esses aspectos aí. Não é mesmo? Feito, Vamos é lá, isso Mário. aí. É isso mesmo. E veja só, você já tem na sua tela aí, falando de reuniões com cadência, e a cadência é um dos passos fundamentais para alta performance. Tem que ter cadência, tem que ter frequência, assiduidade, previsibilidade, tem que ser reunião objetiva e com foco. E, claro, sempre com as métricas à mão. Métricas essa que hoje, mais do que nunca, né, juntando a metodologia venda positiva, agora embarcada no seu TOTO CRM, né, e tudo que vem sendo feito e melhorado a cada dia aqui no TOTO CRM, você vai ter isso à mão para poder fazer as suas reuniões com cadência e alta performance. Então, lembrando, Marcos, a reunião de vendas, sobretudo quando a gente fala de reunião com cadência, ela é e deve ser um ritual. E o ritual tem umas regrinhas. Para ritualizar, para virar esse rito, não é? Essa reunião ela tem que ter frequência, não é uma vez ou outra, não. Tem que ter uma frequência. Nós vamos dar a dica quais são as frequências ideais para as reuniões. Nós vamos falar dos tipos de reuniões aqui. Uma delas, a reunião de foco e sua previsão. A outra de tomada e endereçamento, né? Que são os tipos fundamentais de reunião comercial. Tem que ter assiduidade. Esse negócio de, chefe, não sei se o Marcos ou a Ana já passou por isso, é que eu tenho uma reunião muito importante, eu tinha uma reunião e aí não deu para participar da reunião. O problema é que essas reuniões muito importantes vão surgindo e vão tirando a credibilidade da reunião de vendas, a assiduidade vai caindo até que não faz sentido. Não? Porque mais importante mesmo, e é claro que é importante estar na rua, mas trazer para dentro de casa o que está acontecendo lá na rua e lidar com isso para alcançar alta performance é fundamental. A assiduidade é um dos pontos críticos e importantes aqui desse rito. Depois, previsibilidade. Olha, para que a gente faz reunião? É para prever o que vai acontecer nos próximos momentos. Previsibilidade é fundamental. Essa história de que não dá para saber. Vender a gente vende, né, Marcos? É o cliente que não compra. A minha parte eu fiz. E sabe, Marcos, que recentemente eu estava numa reunião de tomada e que todo mundo que nos assiste aqui, de alguma forma, participa das suas reuniões de tomada também, e eu vi exatamente isso quando eu perguntei na tomada e qual é o seu compromisso? Veio uma pergunta, mas como eu posso me comprometer
se eu não sei o que está na cabeça do cliente? Eu falei, isso só demonstra que falta alguma coisa. Tua missão é descobrir o que está na cabeça do cliente. Tua missão é conseguir o comprometimento do cliente para que você possa se comprometer com um resultado para você mesmo. Isso chama-se previsibilidade. E sem delongas, veja bem, Marcos, esse número aí, não, de forma objetiva, é sim ou não? A gente vai aqui trabalhar muito com perguntas fechadas, cuja resposta é sim ou não, de forma objetiva, mantendo sempre o foco no objetivo. E o objetivo é a meta. Ô, Mário, E então pode deixa eu te, demorar, né? deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Mário. É, você está falando então que existem dois tipos de reunião, né? A gente está falando de uma reunião que é de forecast e uma reunião de tomada e endereçamento, né? Essa tomada e endereçamento é uma mesma reunião, é isso? E ela acontece semanal, ela pode acontecer junto com a quinzenal de forecast quando bater. Como que é? Como que funciona isso, Mário? Perfeito. São reuniões distintas. Uma de forecast, e eu estou sugerindo aqui, é claro que cada empresa, cada grupo cria o seu rito e a sua urgência, mas ela deve ser pelo menos quinzenal. Eu preciso começar o mês dando uma ideia de como eu vou trabalhar para que seja esse mês, é o meu comprometimento, e preciso, antes que termine o mês, só para não dar a boa ou a má notícia, né? Eu preciso dizer, olha, confirmo aquilo e nós vamos seguir. Essa é a quinzenal, que já estou aqui adiantando o assunto, começo do mês, fim de mês, né? Agora, a de tomada, Marcos, essa é semanal, essa é que a gente vai medindo ali a temperatura e pressão o tempo todo, então nós vamos ter pelo menos 4 no mês aí, uma vez por semana. Eu vou fazer a tomada com o time, porque o time está na rua, está no telefone, está falando com o cliente, eu sei que ele está imputando lá dentro do CRM o que ele está fazendo, mas é preciso ir lá medir de fato a temperatura e o que você está sentindo com tudo isso. Então eu faço a tomada, qual é a previsão, qual é o teu sentimento, qual é o seu compromisso. E se houver algum problema, a gente precisa endereçar esse problema. Porque senão fica tudo para o final do mês, ou tudo para uma única data no mês, e aí acumulam-se as coisas e a gente não consegue dar conta. E aí, Marcos, uma dica importantíssima, já que eu falei que tem que manter o foco, reuniões como essa, e sim, tomada e endereçamento, a gente vai fazer na mesma reunião, mas a gente vai separar o que é tomada e o que é endereçamento. Nos próximos slides nós vamos esclarecer isso, mas é importante, procure não fazer reuniões com mais de 1 hora de duração. Existem outras escolas, outras teorias, que a 2 horas é um tempo bom, é um tempo proveitoso. O que a gente está trazendo daqui é coisas que estamos vivendo no dia a dia. Eu tenho feito reuniões de tomada, reunião de forecast, constantemente, tanto aqui na minha empresa quanto nos clientes, onde nós estamos contribuindo com o TOTO CRM, porque nós temos lá a formação dos Black Belts, depois tem as mentorias, clientes onde eu faço consultoria, clientes coaches meus, perdão. A gente vê isso o tempo todo. Por isso, eu digo aqui com certeza, mais que 1 hora vai começar a perder o objetivo da reunião. Você falou Agora, em alta, fazendo aqui, ó, você falou em alta performance, né, Mário? Alta performance realmente é fazer mais com menos. Em 1 hora a gente conseguir trabalhar toda a questão os assuntos importantes ser tratados dentro de 1 hora, né? Para isso, foco, objetivo. Então, acho que faz muito sentido com aquilo que a gente comentou desde o começo, né? Questão de alta performance, né? é isso mesmo. Marcão trouxe aí o segredo da história. Tem que ter alta performance é mais com menos. Porque para fazer mais com mais, fica no 0 a 0, a gente não sai do break-even. Né? E já temos aí na nossa tela a primeira dica. Veja, vamos falar das reuniões comerciais de tomada e endereçamento. Que muito bem colocado aqui para o Marcos numa pergunta. Ah, mas é os dois juntos e tal? São os dois na mesma reunião, mas separadamente. Vamos separar em tempos aqui. Se eu considerar 60 minutos, Marcos, para uma reunião de alta performance, eu vou pegar os primeiros 25 minutos para fazer a tomada, que é o primeiro e principal objetivo desse nosso encontro, desse nosso ritual. Saber, na visão do vendedor, na visão da equipe, como estão
os números e qual o comprometimento com aquilo que está registrado lá no TOTS CRM, por exemplo. Mas eu quero saber o sentimento do time. Então, nesses primeiros 25 minutos, como a turma já tá vendo aí, tira um print dessa tela, porque esse já é teu manual da reunião de alta performance. Cada vendedor vai relatar, eu digo aí com a bola na mão, pode ser a bola, pode ser um bastão, pode ser, mas é interessante, isso nasce lá nas reuniões de Scrum, né? Um modelo que foi idealizado, olha, anos atrás, quando buscávamos qualidade total e alta performance nos vários processos industriais, não é? Então, criou-se como ritual, a gente tem um objeto, que é aquele que tem objeto na mão, eu estou chamando de bola ali, quem está com a bola na mão é quem tem a palavra. E a gente começa, então, a colocar a regra. Quem não tem a bola na mão, ouve. E num tempo previamente estipulado. Se eu tiver 10 pessoas na reunião para falar e tenho 25 minutos, cada um vai ter 2 minutos e meio para nos dizer a sua meta. É sempre legal lembrar para onde estamos indo. A minha meta, chefe Marcos, é chegar em 10 milhões. E como a nossa reunião é semanal, eu vou falar do passado, onde chegamos e onde estamos, né? Mas o que eu fiz nessa última semana. Resultados da última semana, sempre usando os KPIs fundamentais aqui sugeridos, como número de abordagens, o número e valor das oportunidades encontradas, então abordagem, oportunidade, número de propostas feitas, o quanto eu documentei nesse meu processo de busca durante a última semana, né, quantas propostas eu emiti, e, por fim, negócios fechados. Tão simples quanto isso. Estou com a bola na mão, se somos em 10, tenho 25 minutos, então cada um tem 2 minutos e meio. Então, os meus resultados da última semana, fiz 30 abordagens, encontrei 25 oportunidades e fiz 20 propostas, as outras 5 ainda estamos verificando se faremos ou não, porque não são oportunidades tão boas, e consegui fechar 2 negócios, trazendo 100 mil reais de receita. Ainda tem alguns minutinhos, né? São 2 minutos e meio. Para quem achava que era pouco tempo, tão simples quanto isso. Percebo que só eu falei, eu que estou com a bola na mão, e o plano para a próxima semana. Falo como foi a última semana e falo como vai ser a próxima. E na próxima semana eu pretendo fazer um pouco mais. Farei 40 visitas, encontrando assim pelo menos 30 oportunidades e farei as 30 propostas. Com isso, eu acredito que vou conseguir mais uns 200 mil aí de oportunidade, né? E o negócio de destaque dessa semana é do cliente XYZ. Até aqui, gente, falei do que fiz na semana passada, vou fazer na próxima semana. Enquanto isso, tem alguém, é claro, anotando. Ah, mas está lá no TOTS CRM, já está registrado. Sim, mas é interessante a gente ter alguém secretariando a reunião e tomando nota do que o Mário se comprometeu, independente do que está escrito lá, o que no rito nós tomamos como compromisso. Tá certo? E aí, já falei do meu negócio em destaque, todo mundo que está na reunião, se está envolvido, o pessoal de pré-vendas, o pessoal de pós-vendas, o pessoal de implantação, já sabe que essa semana o destaque do Mário é o XYZ, por exemplo. E, por fim, ponto de atenção. Se tiver algum problema que requer atenção, eu digo, olha, e gostaria de atenção com uma questão que temos lá no financeiro, eu estou com algumas aprovações de crédito pendentes e isso pode afetar o meu número. E ponto. Já disse o que está acontecendo e por que é importante, porque pode afetar o meu número, e vamos à frente. Falei do meu resultado, Marcos, e, como a gente está falando também de endereçamento, levantei um problema que gostaria que ele fosse endereçado. Já já nós vamos falar mais no detalhe. Vamos à frente aí. Até aqui ficou claro, Marcos e Ana, que está nos acompanhando aí? Ficou sim, Mário. Ficou claro sim. Agora, ô Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho aqui algumas propostas que foram emitidas aqui, né? Eu como vendedor aqui, eu tenho algumas propostas, mas eu ainda não coloquei elas no CRM. E aí eu devo falar ela junto aqui na hora? Como que faz? Eu coloco, ó, eu tenho esse número aqui, mas esse número mais aqui, 2 que aconteceram ontem aqui, ainda não deu tempo de eu colocar. Como que funciona essa parte, Mário? Ótima pergunta, Marcos.
Aquele Mais à famoso, frente nós vamos falar. aquela famosa conta que a gente guarda na manga para no mês. Exatamente. Não, não que isso aconteça, né? Não, isso quase nunca acontece. O pessoal que tá nos assistindo, aliás, pode mandar aí, não só dúvidas, sugestões, também pode dizer, isso nunca aconteceu aqui na minha empresa, vocês estão inventando. Mas eu ouvi dizer que é bastante comum na Europa, sabe, Marcos? Um amigo meu, né? Tem um amigo meu que mandou essa pergunta para mim Exatamente aqui, um viu? amigo meu, não vou expor ninguém, mas um amigo dele, ele me disse que aconteceu uma vez. Então eu falei, é legal trazer lá para o Webner, né? Que pode acontecer, tirar da manga lá, só um minutinho que tem aqui esse negócio, meu papelzinho aqui. Primeira regra de ouro: o que não está documentado não existe, o que não existe não se discute. Líder da reunião, por que eu estou dizendo isso? Lembrando que a reunião de tomada e endereçamento é feita entre gerentes ou supervisores e vendedores, tá bem? Reunião de previsão a gente faz com a diretoria, porque eu pego o número que está acontecendo e passo para a diretoria para ela tomar as decisões estratégicas. Aqui é tática. Então, se o vendedor tirou um negócio da manga, vai ficar na manga. Se isso for sério, se isso fosse sério, estaria registrado e documentado. Se não, a gente não trata. Porque se a gente começar a tratar aquilo que vai saindo da manga, e eu provoquei a Ana, porque, claro, ela nunca passou por isso, eu não sei porque ela ficou fazendo assim, é isso mesmo, assim, né? Mas o fato é que às vezes acontece, mas nós precisamos nos regrar, e naturalmente o líder da reunião regrar o time no sentido de que, olha, precisamos documentar, porque senão fica solto por aí. Não dá para nos basearmos com números que eu acho que isso traz a previsibilidade, que é um dos primeiros pontos que a gente trouxe importante para a reunião de tomada. Vamos à Perfeito, frente? Marcos. Obrigado. Bom, cada um já falou, tinha ali 10 vendedores, eu sou o gerente, então cada um dos 10 vendedores, na sua vez, com a bola na mão. E por que só ele fala? Porque senão, e porque ele só tem 2 minutos e meio? Porque senão vira uma bagunça, cada um querendo falar o teu, quem grita mais leva mais, não é? E então é um cuidado que a gente deve tomar, e sim é responsabilidade de quem organiza a reunião evitar esse tipo de coisa, não é? Porque é da natureza humana de querer colocar o seu problema como primeiro, porque se é o seu, é claro, ele é o mais importante para você, é justo, e é de se entender que cada um vai querer colocar o seu primeiro na fila, para não ter esse problema. Uma regra, cada um fala o seu, deu tempo para todo mundo, e o problema foi na tomada. Levantei a mão, tenho enfrentado esse problema. Primeiro, o que eu vim fazer aqui? Dizer o que aconteceu e o que vai acontecer, demonstrando a minha previsibilidade e a minha autogestão. E segundo, dividir problemas que já já nós vamos ver se resolvemos agora ou vai para o backlog para a gente resolver no seu devido tempo. Já estamos no segundo tempo da reunião, os próximos 25 minutos, que somarão então 50 minutos, lembrando que eu tenho 60 minutos para essa reunião. No segundo tempo, vamos tratar dos tais problemas. Cada vendedor ou vendedora que falou, quando estava ali com a bola na mão, levantou e disse: tenho tal problema. Quem está secretariando a reunião está anotando os problemas e o devido sugerido endereçamento. O que é o sugerido endereçamento? Vamos lá. No segundo tempo, o dono da reunião direciona. Ele vai convocar o secretário ou a secretária, já vamos falar quem é esse indivíduo, que apresenta o backlog e os novos assuntos. Pois bem, normalmente o dono da reunião é o chefe, é a chefe, então quem está secretariando vai dizer: chefe, nós temos aqui backlog das últimas reuniões, tais, tal e tal e tal assunto importante solicitado pelo João, pela Maria, pela Joana e pelo Carlos, que é esse. E os novos 3 assuntos trazidos aqui pelo time são esses aqui. Pronto. E vai apontar as prioridades para discussão. Mas como assim o secretário diz que é prioridade? Todo mundo vai ter o mesmo senso de prioridade. O que é prioritário para se tratar no endereçamento de problemas do time? Aquilo que é urgente e importante. Anote aí o que é urgência e o que é importância. Urgente é aquilo que tem que fazer já, que senão não precisa fazer mais. Está perto do prazo de morte, Marcos. Se não fizer agora, ok, mas não precisa fazer mais. Por quê? Porque passou o tempo, né? Mas isso não significa, Marcos, que seja importante, isso é urgente. Importante é aquilo que aproxima da meta.
é aquilo que aproxima do objetivo, ou aquilo que afasta do objetivo da meta. É importante ser eliminado. Se aproxima da meta, façamos já. Se afasta da meta, eliminemos já. E se não faz diferença? Não faz a menor diferença. Discutir isso agora é efetivamente perda de tempo. Por quê? Porque não vai fazer diferença discutir ou não discutir, exceto pelo fato de que vamos investir tempo em algo que não fará diferença, quando existem coisas urgentes e importantes a serem tratadas. Então, urgente e importante é o ponto mais importante do problema mais importante do cliente mais importante. Esse primeiro. E qualquer um pode sacar qual é o mais urgente e importante, porque é aquilo que mais aproxima e mais rápido aproximará da meta. A importância é definida por aquilo que mais nos aproxima do nosso objetivo e o mais rápido possível. Qual o cliente que mais rapidamente nos aproxima da meta? Esse é o mais importante da reunião. Qual o problema mais importante dele? Esse aqui. Esse é que nós vamos tratar agora. E quem está secretariando a reunião, que pode ser até o dono da reunião, se ele não eleger ninguém, eu sempre sugiro, já já nós vamos explicar por quê, que seja eleito um secretário, uma secretária da reunião, e que não seja fixo. Eu posso colocar lá, urgente e importante. O mais importante de todos, eu vou colocar a letrinha A. O médio importante, letrinha B. O menor, letrinha C. Ah, mas eu tenho 3 aqui super importantes. Então, 3 As, mas um vai ter que ser o A1, o outro o A2, o outro o A3. E por aí vai. E a gente elenca e começa a colocar objetividade, assertividade e alta performance no processo. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu Legal, tô... Mari. Colocando você colocando sendo objetivo assim, você tira bastante daquele sentimentalismo que tem também, às vezes enrustido porque este cliente para mim ele é importante, mas ele é relevante para o negócio, né? Então, esse tipo de coisa você acaba tirando nesse modelo de negócio, nesse modelo de apresentação de reunião, né? Você foca de fato naquilo que importa, né? É Gostei, isso. gostei. Exatamente como o Jorge falou aqui. Vamos embora. Essa é a frase. Não, Vamos embora, vamos para cima, né? Então, olha só, a prevenção ela é tratada como uma segunda questão, que é aquilo que previne os problemas que serão urgentes amanhã. Então, vamos tratar antes. Claro, se eu tiver alguma coisa para resolver já, porque é urgente e importante, eu faço isso primeiro. Tá tudo bem, já resolvemos. Vamos fazer a prevenção. E é claro que o vendedor que estava com a bolinha na mão levantou: olha, tem tal coisa acontecendo, isso vai dar problema ali na frente. Já ficou claro, ali na frente, então, é manutenção, é prevenção. Esses normalmente são os segundos privilegiados. Aí. Os primeiros são aqueles que trazem resultado ou evitam problemas imediatamente. E toda vez, o Marcos já divide aí conosco uma tela importantíssima, toda vez que a gente for apresentar um problema, para ele ser ordenado, para ele ser objetivo, nós trazemos a sugestão aqui que seja feito no modelo 5W2H. Para quem não conhece, uma metodologia de lidar com planejamento e questões ordenadas, criada na década de 50, 60, que você com 7 perguntas, você consegue determinar objetivamente o que, quando, como, quanto, exatamente da onde vem o 5W e os 2Hs, que nascem lá do inglês what, why, where, who, né? When, how much. Então, what? Qual é o problema? Quando eu levanto a mão, eu estou lá nos meus 2 minutos e meio. Falei do que eu fiz a semana passada, do que eu vou fazer na semana que vem, e isso é fundamental. E se eu tenho um problema, levanto a mão, eu tenho que dizer qual é o problema, o que está causando tal problema, onde está ocorrendo o problema. No meu exemplo lá, eu disse: olha, o meu problema está ligado à aprovação de cliente, que vai impedir que eu chegue no meu resultado, que está acontecendo lá no financeiro. E quem está ou deve ser envolvido na solução do problema. E quem cuida hoje disso para nós é a Ana. Eu gostaria de sugerir que ela cuidasse disso para a gente num prazo de, no máximo, 2 dias, porque hoje já é dia 22, né? E daqui 2 dias, 3 dias no máximo, nós estaremos no meio do mês.
Não, já passou meio do mês, só falta uma semana. Quer saber? Eu preciso de resolver isso em um dia, Ana. Veja, eu sugeri quem e o tempo para resolver o problema e os prazos envolvidos e perguntei e trouxe qual o motivo e quanto está envolvido. Olha, eu disse que envolve o meu resultado é pelo menos 40% do meu número desse mês. Está preso lá no financeiro. Pronto. Tão simples quanto isso. Do que nós estamos falando, o que está causando o que nós estamos falando, onde está acontecendo o que estamos falando, e quem está envolvido, e eu gostaria que fosse envolvido como solucionador. Né? E eu dou a sugestão, como? Ana, liga para o pessoal do financeiro, marca o almoço com a turma, paga o almoço da turma, resolve essa questão, por favor, em um dia. Então o almoço tem que ser já, já. O que é importante, Marcos? Não é porque eu disse que tem um problema e que gostaria que tirasse do meu colo e colocasse no colo da Ana, que o problema agora passa a ser da Ana. Eu só levantei, lembra que eu dei 2 minutos e meio, não vai dar para ficar discutindo com a Ana. Eu só levantei e sugeri. A discussão de endereçamento, né, desse problema, se vai para o colo da Ana ou se fica ainda no colo do Mário, trata apenas nessa reunião de endereçamento do aceite ou não da Ana, tá certo? Ela pode dizer, Mário, fica tranquilo, vou resolver isso. Ok, acabou o problema. Para a reunião, é claro que depois da reunião o Mário e a Ana vão tratar daquilo. Mas pode ser que a Ana não se manifeste e acabou o tempo do Mário, ele vai ficar, chefe, e o meu problema do financeiro? Acabou. Então, o dono da reunião ele vai dizer, ok, fica para o backlog, ou se é muito importante, mas é mais demorado, depois da reunião nós vamos falar, eu, você e a Ana, Mário. E acabou o assunto, porque senão a nossa reunião de 1 hora vai virar reunião de 5 horas, e vai acabar o dia, e a gente vai ficar reunido lá, e só sofrendo as dores do problema sem resolver nada. Ou ele pode ser mais objetivo e pragmático, endereçando efetivamente. É um assunto simples, dá para resolver, então ele pode dizer, Ana, resolva isso então até amanhã, por favor. Os argumentos do Mário foi o bastante. Né? E a Ana, claro, pode dizer, olha, chefe, vou resolver isso, entretanto, deixarei de resolver aqueles outros dois que você me endereçou ontem. Tão simples quanto isso, mas ela aceita ou não aceita, e não vamos ficar negociando. Né? Porque se tiver que rever os casos, Ana, converso com você depois da reunião, e você me traz essas 3 questões, a do Mário e as 2 pendentes. Mário, respondo para você até o final do dia. Acabou. Temos até agora, não tem mais o time inteiro discutindo. O Mário, o chefe e a Ana para resolver essa questão. Ana, você fez assim, você quer falar? Afinal de contas, estamos mandando 3 problemas para o teu colo aí. Não, na verdade, eu acho que é isso, né? Acho que às vezes a gente perde muito tempo. A gente tem um problema, a gente quer resolver, a gente quer dar solução, a gente quer tudo, e no final das contas, existem outros problemas também que precisam ser administrados, e aí você fica focado só numa coisa e aí você esquece o resto, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Quando você dá autonomia para outra pessoa também conseguir resolver, eu acho que as coisas acontecem mais rápido. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? A gente fica andando atrás do rabo, né? Porque eu quero resolver, mas ao mesmo tempo eu quero que o outro resolva, e aí vira uma bola de neve e ninguém sai do lugar. Né? Perfeitamente. E olha só o que a Ana nos traz, que é importantíssimo. Né? Primeiro, a gente está querendo evitar esse ciclo, porque a gente entra o correr atrás do rabo, né, pode ser chamado também de espiral negativa. A gente entra num ciclo vicioso que só vai afundando. É aquela espiral que vai para o fundo. E a gente fica discutindo, discutindo e não sai do lugar. Aliás, sai. Né? Do patamar 1 vai para o patamar -5, vai afundando. Né? Então, ao invés disso, a gente endereça. E uma outra coisa importante que a Ana nos traz, você, dono da reunião, você, chefe, você, gestor, que vai fazer sua reunião de alta performance, é bom lembrar que todo mundo, em tese e normalmente na prática, tem boa intenção. Eu não estou querendo atrapalhar a Ana dizendo que quero que ela cuide disso. A minha intenção é contribuir com o número do time, trazendo o meu número, que está sendo impedido por um problema que, no meu tempo, eu trouxe aqui. A minha intenção é resolver isso.
E a Ana, quando disse tem que ver isso com cuidado, que tem mais dois outros aqui, ela tem também a boa intenção de ordenar essas coisas. Como são interesses distintos, né, isso vai gerar um natural conflito, onde nasce a necessidade da negociação, já dando spoiler aqui, para outros webinários que vamos falar sobre técnicas de negociação, né? Mas é só quando tem conflito. Mas ainda assim, o conflito é de boa intenção. Eu quero isso porque isso é melhor para todos nós. Não, eu quero esse outro porque é melhor para todos nós. E é essa hora que o dono da reunião, o chefe ou a chefe, vai endereçar o problema. Por isso, reunião de endereçamento. Falamos depois ou resolvemos agora, está feito, é isso aqui. O dono do problema até aqui, Marcos, ainda é o Mário. Ele só sugeriu que a Ana cuide e solicitou para o dono da reunião que seja tratado o mais rápido possível. Isso é importante. Eu só falei. Isso ainda não é um problema da Ana, ainda é meu. Vamos em frente, por favor, Marcos. Depois que a gente fez tudo isso, né, se a Ana aceitou, o problema não é mais meu, agora o problema é da Ana no prazo que ela disse que é capaz de fazer. Se ela não aceitou, mas a minha argumentação foi forte o bastante para demonstrar urgência e importância, pode ser que o dono da reunião disse, Ana, faça-se cumprir. Pronto. O meu problema agora não é mais meu, é problema da Ana, eu sou apenas um afetado, né? O que me dá a prerrogativa, inclusive, de no tempo combinado, não é antes, não vou ficar fazendo gestão sobre a Ana, não. Essa não é minha função. No tempo combinado, eu vou lá cobrar o resultado da Ana. Ponto. No terceiro tempo, para a gente ordenar aqui, 25 minutos de tomada, 25 minutos de endereçamento. Terceiro tempo, é importante a gente resumir, até para deixar os ânimos, né, mais ajustados, porque tem coisa que o chefe disse, problema anotado, Mário, vai para o backlog. A gente vai tratar no nosso próximo encontro. Ou se for urgente, mas que vai tomar muito da reunião, a gente fala tarde, depois do almoço, Mário. Está anotado aqui. O secretário vai direcionar esses últimos 10 minutos e é importante quem está secretariando. Ah, mas eu não sou o dono da reunião, mas você é o auxiliar ou auxiliar do dono. É importante, deu os 25 minutos. Bom, vamos à conclusão aqui. Agora é o secretário ou a secretária que direciona. Resume o que foi alcançado com essa reunião. Bom, tem anotado aqui para na nossa última reunião, na nossa última semana, perdão, nós fizemos tantas abordagens que nos geraram tantas propostas com resultado de tantos negócios e tanto de previsão. E na próxima reunião faremos, é sempre importante dar previsibilidade. O time fará tantas abordagens, perceba que eu estou falando de tarefas que está lá no TOTS RM, mas agora estou falando de todas, eu estou somando. É o meu dash falado, né? Meu dashboard falado aqui. Então, somamos tantas abordagens, tantas propostas, com tantos negócios que vamos buscar, o que nos aproxima tanto da meta. E quanto a endereçamento, temos no backlog tal, 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 tal e tal problema. E eu reparo para o Marcos não ficar ali desassistido, ninguém está resolvendo o meu problema. Não, ficaram discutindo do Mário e da Ana, mas está aqui, olha, Marcos, no backlog você é o terceiro problema a ser tratado. E temos agendado para tarde 2 reuniões aqui. Acabou. Em 10 minutos é perfeitamente possível de se fazer isso. Acabaram-se os 60 minutos da reunião entre gerentes e vendedores. E o secretário, Mário? O secretário, preferencialmente, será um desses vendedores. Mas o gerente tem um secretário, uma secretária, ele pode levar o recurso, mas é legal para a gente ter engajamento, isso faz parte do rito, que a gente, vez ou outra, troque. Marcão, hoje na reunião, se eu sou o dono da reunião, né, só a mim cabe a prerrogativa de convidar um secretário. Amanhã, a nossa reunião, Marcos, eu gostaria que você secretariasse. E o Marcos já sabe que ele vai ter que buscar lá. Quem secretariou da última vez foi a Ana. Ana, qual o backlog da última reunião? Ele vai pegar o backlog, que pode ser um conteúdo que a gente tenha num lugar que todo mundo acessa, até porque, né, tem que deixar claro isso para o time todo, né? E ele vai se preparar
quais foram os últimos números, ele vai lá no TOTS CRM, ver se os números se confirmaram, e ele vai cuidar do espaço e de convidar todo mundo para a agenda da reunião. É isso que faz o secretário. Pensa, à medida que eu vou trocando, Ana, é igual quando o professor falava, olha, vamos ler o artigo tal. Ana, pode ler para a gente na sala? Aí a Ana começava a ler no dia tal, não sei. Obrigado, Ana. Marcos, pode continuar? Na hora, a sala inteira faz assim, hã? Né? E todo mundo ali fica atento. Eu não estou falando de pegadinha, não, eu estou falando de engajamento. Só existem duas formas de engajar um ser humano, ou pelo prazer, ou pela dor. Não é para causar dor, não. É para mostrar a possibilidade do que é chato, né? Mário, continua a ler aí. Da onde mesmo? Espera aí que eu não achei a página. Fica chato, né? Veja, para não pagar o mico, uma dor em potencial, eu me engajo a acompanhar a leitura. Todo ser humano, Marcos, a gente discute muito isso nas nossas aulas, né? Ou está buscando prazer ou fugindo da dor. Isso é também ferramenta de gestão. Para os vendedores que nos acompanham, eu falo, no mundo corporativo, tem uma releitura desse conceito da psicologia. Toda empresa ou quer ganhar mais ou gastar menos. É isso que motiva as pessoas. E na reunião de tomada, né, todo mundo está querendo ser premiado ou está querendo evitar ser penalizado. Por isso a gente tem campanhas que quem faz mais ganha mais. Né? As nossas campanhas de vendas não é assim? Quem faz menos ganha menos. De um lado, cenourinha, né, à frente, prometendo o prazer para o coelhinho, o coelhinho pula. Mas se ele não pular com a cenourinha na frente, é o conceito do two carrot approach, né? A abordagem das duas cenouras. Vem uma cenourinha atrás, não vai pular, coelhinho? Ele, ó, né? Aí ele sai correndo. Essa é a função, então, do secretário, ao final da reunião, para relembrar isso, prazeres e potenciais dores, para que todo mundo fique alinhado e fomentando o engajamento. Faz sentido para você, Marcos? Mário, faz total sentido, faz total sentido. Isso acho que é uma prática, é uma boa prática a ser adotada, né, Mário? Esse tipo de metodologia de reunião é muito, muito bacana. E assim, na verdade, eu estou ansioso também para poder mostrar um pouco disso dentro do CRM, né? Porque a ideia disso tudo é aonde eu vou ter, aonde que eu consigo essas informações de uma forma rápida, né? Como que eu consigo, qual que é a ferramenta que vai me contribuir para que eu consiga me preparar para uma reunião dessa? Para que eu consiga trabalhar com isso, para que eu consiga, na hora, expor e que o gerente ou o tomador o dono da reunião, no caso, consiga acompanhar isso de uma forma assertiva. O que eu estou vendo é a mesma informação que ele vê. Então, isso, estou ansioso para chegar nessa parte aí, viu, Mário? Perfeitamente, Marcos. E eu fiz aqui, eu não quis dar o spoiler, porque o Marcos vai apresentar para a gente, como eu falei, em algum lugar em que todo mundo veja, tem que estar anotado. Exato. E onde é? É É, claro que é lá, Auto CRM. E, Marcão, mostra para a gente como é que eu posso ter com qualidade de última geração, porque de fato foram as últimas gerações que se dedicaram a preparar isso para a gente, né? E foi a última geração no sentido de foi recém-gerado, novíssimo, o que o Marcos traz aqui para a gente, é o que está agora. E olha, embora foi recém-gerado, já foi testado, comprovado e aprovado, né, Marcão? É, Fala na, mais. na, na realidade, o que a gente fez, né, Mário, como agora tratando um pouco da aplicação prática de tudo isso, que a metodologia por si só, ela é muito robusta, mas a gente precisa de algum lugar onde essa metodologia se transforme em prática. Esse é o objetivo, né? Uma metodologia por si só, teoria por si só, sem trabalhar isso de forma prática, é só uma metodologia, é só uma teoria, não menosprezando, não me interprete mal, né, Mário, mas eu preciso no dia a dia, de segunda a sexta, eu preciso ali tá fazendo a leitura e a batida disso dentro da prática. É a prática que acontece que me traz resultado, né? Então, a ideia foi justamente de trazer o TOTS CRM com a proposta de mostrar como nós podemos nos preparar para uma reunião como essa, né? Então, eu vou. Marcos está sendo muito gentil, falando não menosprezando, mas de forma alguma. A teoria, Marcos, ela nasce, a teoria é só o documentar da prática que deu certo. Não Sim. existe teoria sem prática prévia e ela não se sustenta se ela não for prática no sentido de simples de colocar efetivamente em ação no minuto seguinte.
E a turma já está vendo aí o painel onde eu tenho todas essas anotações lá no TOTS CRM. Conta para É, gente. na realidade, Mário, a minha proposta aqui é a gente fazer um pouco da jornada desse cara, né? Da jornada, eu vou colocar aqui um personagem fictício chamado José Borges, que ele é o usuário aqui que vai fazer hoje, que vai pilotar um pouco do sistema, fazendo a preparação dele para essa reunião. Né? Então, ele, como vendedor, ele vai olhar, ele vai entrar no TOTS CRM e vai poder fazer um trabalho justamente de se preparar para uma reunião como essa, né? Ele como um vendedor. Então, Maravilha. de primeira mão, quando ele loga, a primeira coisa que ele olha quando ele entra no CRM é aquilo que ele precisa de saber de mais importante para o dia a dia dele, não em si para a preparação da reunião, mas ele como vendedor, ele vai olhar, então a tela inicial dele aqui vai ter justamente algumas perguntas que já vão fazer ele refletir para a preparação para essa reunião. Então, perguntas do tipo, quais são as tarefas que de fato requerem a minha atenção? Você falou em tarefas importantes, em tarefas urgentes, e aqui ele já consegue olhar isso. O que eu tenho como atrasado, que é onde pode ser que esteja aqui o meu backlog das coisas que eu tenho. Então aqui eu estou com um backlog grande de informações. Não tenho nada que vence hoje, mas tenho um backlog grande de informação. Ele consegue, de certa forma, dar uma verificada de uma forma geral, com o que ele tem aqui. Ó, eu tenho aqui alguns contatos que eu preciso fazer aqui na ColorX, eu tenho aqui tem que fazer a apresentação do escopo para a Alameda, e aqui ele vai olhando, então, o que ele tem como atrasado e entendendo o porquê ele não fez tudo isso, e aí ele já vai se preparando para essa reunião. Ele olha aquilo que ele já tem como atividades futuras, e a mesma coisa, a mesma análise ele faz para as oportunidades, né? Então, ele tem isso em atividades, que são de fato a microgestão daquela oportunidade, e aqui ele começa a olhar o que ele tem de oportunidade. Ele está vendo que ele tem de fato um backlog grande de oportunidades aqui a serem trabalhadas. Então, ele tem aqui um backlog de oportunidades que estão vencidas, que estão com data de previsão, ou seja, eram possibilidades que eu tinha fechamento, então provavelmente, já olhando aqui de antemão, talvez ele não bate ele não está batendo meta, né? Porque ele está olhando aqui, tem coisa errada nesses números aqui. Eu não tenho nada previsto para hoje, estou com um perfil, tenho bastante coisa vencida aqui, não concluída, e tenho pouca coisa futura. Né? Então ele já começa a se preparar para essa reunião, ele olha aqui quais foram as últimas contas que ele tem que foram atualizadas, que ele mexeu, quais foram as últimas oportunidades que ele trabalhou no último tempo. Ele já dá um. Isso daqui ainda a gente está no momento de preparação. Isso é só a tela inicial, tá? É só aquilo que ele, no café da manhã dele, quando ele está ligando os motores para começar a trabalhar, ele já olha o que ele tem aqui para fazer. Então ele está olhando aqui o que tem de ruptura, que é importante ele talvez colocar como objetivo lá, para colocar como tomada, endereçamento depois futuro. Ele olha aqui os indicadores dele comparativo com a equipe dele. No caso, o gerente dele permite que isso aconteça dentro do TOTS CRM, então ele já está olhando aqui. E aí, depois disso, a partir do momento que ele tem isso daqui já claro, ele aí, bom, vamos lá, vamos trabalhar nos 3 pilares que o Mário comentou aqui. O Mário comentou um primeiro pilar, onde a gente olha para o futuro, a gente olha para o nosso objetivo, ou seja, a gente olha para a meta. Depois do objetivo construído, eu sei aonde eu tenho que chegar, eu vou olhar aquilo que eu realizei, eu olho para o meu passado. O que eu ganhei, o que eu perdi, como que tá, e aí eu olho para esse segundo pilar meu. E aí, depois disso, eu olho para um terceiro pilar, que é o que eu tenho em andamento. Então, são esses 3 pilares. A primeira coisa que ele vai olhar, de fato, então ele vai entrar aqui na parte de dashboards e vai cair, então, na parte de meta. Então, ele vai olhar o que eu tenho de meta. Então, vamos olhar aqui a minha meta. Eu tenho aqui. Sensacional. Oi. Eu tinha aqui uma Sensacional. meta, eu tenho uma meta aqui de 11 milhões. Dessa meta eu realizei aqui, ó, realmente, eu não estou com um número muito bom, eu realizei aqui 3,5 milhões só, ou seja, eu estou com atingimento de 31% dessa meta. Deixa eu só me lembrar quem foram os caras que eu coloquei aqui como realizado nessa meta. Então eu já olho aqui como que eu estou realizando. Eu olho aqui, no caso do meu gerente, no caso o Mário, meu gestor aqui, ele permite que eu possa olhar aqui dos outros vendedores ou não, né? Mas no caso neste modelo que nós estamos olhando aqui, eu posso inclusive olhar aqui da Maria José ou da Ana aqui. A Ana, ela já cumpriu a meta do mês 1, mês 2, e eu aqui ainda estou com tudo vermelho. Então eu consigo ter essa referência de como que eu estou perante a minha equipe. E aí eu olho, bom, beleza, me preparei para minha meta, olhei aqui o que eu tenho dentro do meu funil de vendas, que eu me programei para. Então eu tenho aqui o meu previsto, ou seja, aquilo que eu estipulei. Eu tinha uma meta de 11 mil, de 11 milhões, desculpa, e um ticket médio de 74 mil por cliente, no caso, né, por venda, por negócio fechado.
E aqui eu vou olhar assim, o que que eu me programei, quando eu detalhei a minha meta, eu comecei a olhar aqui, eu tenho aqui, eu estou aqui com 900, eu programei que eu teria que ter 966 prospecções, eu estou realizando, e aqui eu já olho meu realizado do lado, então eu já consigo fazer esse comparativo, hoje não estou legal, aqui eu já consigo começar a entender que eu estou praticamente com um insumo de metade do que eu preciso para poder fechar o meu número, né? Eu olho aqui o meu desempenho, o que eu já fechei de negócios, o que eu tenho de oportunidades perdidas. Logicamente que a qualquer momento eu posso olhar aqui o que eu perdi, consigo entender aqui, consigo entrar lá e ver quais foram essas oportunidades, olho aqui o desenvolvimento do meu time porque o meu gerente permite e olho, inclusive, o meu acumulado no ano. Então, eu olho aqui a minha meta versus realizado no acumulado do ano. Então, isso já tenho meu plano traçado, enxerguei meu plano, enxerguei para onde eu preciso chegar. Aí, a partir disso, eu preciso ir para o segundo aspecto, que é começar a olhar aquilo que eu ganhei ou perdi, né? O que eu fiz, o que eu já realizei até agora. Então, eu estou olhando aqui que eu trabalhei na minha base de clientes ou prospect, eu tenho trabalhado muito cliente e basicamente nada prospect, mas já tenho a desculpa formada. Olha só, e quando eu olho aqui, eu tenho bastante cliente, mas eu já estou trabalhando da minha base de 47 prospects de suspects e prospects que eu tenho. Olha só, já estou trabalhando basicamente todos eles. Tem pouca parte vermelha aqui não trabalhada. Então, já estou me programando, já estou me organizando para o meu futuro, né? Eu já estou começando a preparar aqui, mostrando que eu vi que eu tinha muito, eu estava trabalhando apenas com cliente, estava prospectando pouca e por isso meu número estava daquele jeito, né? Então, já começa a Eu mostrar. estava só bancando farmer, agora já estou mais hunter, né, Marcos? Exatamente, eu percebi que eu preciso de trabalhar prospecção. Então, estou trabalhando. Praticamente toda a minha cadeia de prospecção e de suspects e prospects, eles estão aqui, serão trabalhados a partir de agora. Olha só, daqui eu vou. Acabou o papelzinho, né, Marcos? Olha só, tudo que nós falamos para tomada, o Zé Borges tem à disposição. Aliás, quando ele for falar, Sim, quando ele tiver com a bola na mão, o que que ele vai fazer? Ele não vai pegar o caderninho, não, ele vai colocar e vai dividir a tela do CRM dele, ou o chefe deixa lá com o secretário, né, pilotando, colocando o resultado de cada um, porque o chefe vê de todo mundo e cada um vê você, não é isso, Marcos? exato. Exatamente. Essa é a proposta. E os números são os mesmos, né, Mário? Não tem questão, mas o meu número tá mascarado, o que o meu gerente. O que será que o meu gerente está vendo? Não. O que a gente está vendo, todos estão vendo a mesma informação. Não tem que tirar nada da manga, não tem nada, não existe isso, né? Então, a proposta tá todo mundo na mesa com as propostas que estão na mesa, né? E seguindo a análise, seguindo o estudo do José Borges aqui para a nossa reunião, ele vai olhar agora, bom, beleza, deixa eu olhar a minha pipeline como que está, ou seja, o meu funil de como que estava a evolução disso tudo. Então, eu tinha aqui, ó, das minhas oportunidades, da minha pipe de pré-qualificação até fechamento, eu consigo enxergar o meu avanço, ou seja, quantas que eu tenho em cada uma, quantas oportunidades eu tenho em cada uma das etapas e o quanto que eu estou avançando em cada uma dessas etapas. E já no lado direito, eu consigo inclusive enxergar o que eu tenho destas etapas, elas estão em andamento, ou seja, o que está aqui aberta, né? Que elas estão abertas, ou seja, eu estou trabalhando, é o grande montante de amarelo aqui, e eu consigo enxergar aquilo que eu perdi já no começo. Ó, eu estou perdendo aqui, já perdi 3 em pré-vendas, eu estou perdendo uma aqui depois em abordagem, eu consigo, inclusive, e ganhei. Nossa, até José Borges é tão. Fui tão bem que ganhei, Danado, inclusive em rapaz. momentos de pré-venda ganhei oportunidade, mas eu consigo aqui olhar as oportunidades perdidas nesse momento e consigo entender o que me acarretou a elas. Então, aqui entendi ó, que foi o William, foi o touchdown e o LNA, produtos ortopédicos que me fizeram, que eu perdi durante desse momento de pré-vendas. E por aí vai. E aqui começa chegando mais próximo do fechamento, eu já tenho as oportunidades ganhas. Olho a totalização desse número, então o que eu tenho de ganho de fato, a taxa de ganho, o ciclo que eu estou demorando para ganhar uma oportunidade versus a efetividade, versus o tempo em que eu estou demorando para perder uma oportunidade. Então consigo olhar o total de ganho, quanto que eu ganhei em volume de oportunidades versus o meu total, apresento meu ticket médio. E o mesmo me apresenta aqui também da questão do que eu estou perdendo. Então, perdi aqui um tanto e me apresenta o ticket médio de perda.
Por que que eu estou perdendo ou por que que eu estou ganhando todas as informações? Eu já me preparo para essa reunião. Olha aqui, ó, eu tenho motivos. Eu tenho aqui o momento de compra. Então, aqui para essas três que estavam no momento errado de compra, já abri uma nova oportunidade, já traçada para o futuro. Então, já estou preparado para essas três oportunidades que foram perdidas. O decisor saiu da empresa. Aqui eu tive um motivo de decisor. Consigo saber quem que era o decisor que saiu da empresa, de qual é a empresa. Aqui ele já me apresenta aqui, ó, da CLAG Equipe Veterinária, já me apresenta quem é o cara. Então, a partir Completinho. é, essa é a ideia. A ideia é que ele venha realmente muito preparado para essa reunião, né? Então, inclusive aqui, ó, eu consigo enxergar agora disso que eu tô, dessas oportunidades, do meu passado, do meu histórico, o que eu tenho de ganhos e perdas. E aí eu olho aqui de diversas formas, e daí independente do segmento e do modelo que eu quero enxergar. Então, nesse momento eu estou olhando aqui, ó, por ramos de atividade. Então, todos os ramos de atividade, onde eu estou ganhando mais ou perdendo, aqui eu consigo enxergar oportunidades ou não, ou gaps, né? Aqui eu tenho, por origem da conta, onde que é que o pessoal de time de prospecção meu de pré-venda se está trabalhando. Então, aí a gente já consegue enxergar isso aqui também. Enxergo por tipo de pessoa, enxergo por distribuição, enfim. Toda a análise do passado eu consigo enxergar aqui, do que eu ganhei eu perdi. E por último, uma análise muito parecida com isso é do que agora o que eu estou fazendo, para eu terminar e concluir o meu trabalho aqui. Eu tenho então eu enxergo aqui, ó, eu sei que eu estou com uma base boa de clientes, então eu já entro, já filtro aqui, já clico aqui, ó. Então o José Borges já vai direto nos clientes aqui, deixa eu entender como que estava a minha prospecção em clientes. Então em clientes aqui, ó, eu trabalhei 34 dos 118 que eu tenho, eu trabalhei aqui, eu estou com 119 prospecções em andamento, delas eu tenho aqui 11 prospecções que estão quentes, e eu olho aqui, entra a questão que o Mário comentou de importância e urgente. Então o que eu tenho aqui, ó, olha só, então eu tenho oportunidades que estão quentes em fechamento. Então, onde eu tenho que focar o meu trabalho? Eu tenho que focar justamente aqui. Então, eu vou focar justamente nessas 11 oportunidades que estão em fechamento que eu preciso trabalhar. Se eu clicar aqui, eu consigo enxergar quais são elas, né? Enxergo de fato, entendi aqui, já estou com os clientes na palma da mão aqui. E a mesma coisa aqui, então, por previsão. Então, só que olha só, dessas 11 oportunidades que estão aqui, todas elas estão atrasadas, ou seja, eu perdi o time das apresentações que eu devia ter feito. Então, eu já consigo me preparar com tudo isso daqui. Preparo aqui a questão das receitas, então eu olho o quanto que eu tenho de receita em prospecção aberta, então eu já consigo apresentar isso para o gerente, de certa forma, o quanto que eu tenho aberto, sendo que desses 2 milhões que eu tenho, 273 ele pode contar com o fechamento desse mês, porque são coisas quentes, acima de 90% de fechamento. Então, por aqui a gente consegue ter uma temperatura, uma medição de quais são os meus próximos passos, qual é o meu plano de ação daqui para frente. Então, enxergo aqui a minha pipe, de novo, como que ela está o desempenho e o avanço dela em cada uma dessas etapas. E aí, a mesma, só que agora para oportunidades abertas, né? Eu consigo enxergar o mesmo. Então, aquilo que eu olhei em ganhos e perdas lá, eu consigo olhar agora a mesma informação aqui, só que trabalhando de forma fria, morna e quente, olhando por ramo de atividade, por origem. Eu consigo fazer, então, todo o detalhamento da forma que eu bem entender. Um último ponto, e agora esse foi a preparação do José Borges. Então, assim, para o gerente dele, para que ele tenha, o José Borges, ele é um vendedor que ele tem muita coisa para ser feito durante o tempo, ele tem muito trabalho, então ele precisa ser lembrado por alguns momentos. Então, o que eu posso fazer? Para que ele, antes da reunião, já venha preparado, eu posso vir aqui e programar um envio disso aqui. A minha reunião é toda segunda-feira às 9 da manhã. Então eu posso chegar aqui e eu vou compartilhar essa agenda com ele, eu posso agendar um envio todo dia às 8 da manhã para o José Borges já se preparar e estar no e-mail dele isso daqui logo antes da reunião, com esses dashes, ou enfim, com um alerta, ó, passou, a meta não está batendo a meta, então vem um alerta para o e-mail dele. Eu consigo preparar ele para que ele venha e consiga, de fato, em 2 minutos e meio, falar todos os problemas que ele tem e, de fato, fazer uma reunião de alta performance. Acho que meu objetivo era esse, Mário, de poder falar um pouco para Perfeito, você Marco. e explicar um pouco sobre a metodologia que a gente consegue colocar aqui dentro da prática, sabe? Muito bom. Com tudo isso, então, secretário não tem mais anotação, não tem mais planilha. Secretário ou secretária é só aquele que, depois que o chefe se logou no TOTS RM, vai ficar nas carrapetas, mostrando aqui, mostrando ali, e já está preparado para depois a reunião de forecast com a diretoria, porque é só abrir a tela do resumo que o Marcos já mostrou, uma no começo do mês, outra no fim do mês, acabou a alta performance, e é isso. Gente, o papo fica bom e o tempo parece que corre ainda mais. A gente está finalizando aqui, não é isso, Ana? E vamos deixar um convite para a Aí, ó, próxima.
Acho que assim, né, para a gente só dar aquela fechada legal, os pontos que eu acho que todo mundo teria que ter anotado, mas se não anotou ainda dá tempo. Eu marquei 5 pontos principais aqui. Acho que o primeiro é a gente fazer mais com menos. Acho que essa é a regra do sucesso. Segundo, que não é medido, não é gerenciado. Então, temos que colocar tudo na prática, né? Tem que colocar, escrever, porque senão a gente não consegue gerenciar. Papelzinho na manga não vale. Terceiro, definir qual é a importância dos problemas, ou seja, o que afasta ou o que nos aproxima da meta. Acho que essa é a frase que a gente deveria gravar na parede. Quarto, ter papéis e responsabilidades para ter engajamento no processo. Então, se a gente definir isso, fica mais fácil da gente saber como fazer e quem vai fazer, né? Sem andar atrás do rabo. E o quinto e último é a gente ter uma ferramenta única que traga uma visão 360, né? Então, trazemos aqui o CRM para isso. Então, esse primeiro episódio, eu acho que trouxe todos esses segredinhos aí ocultos, mas que eu acho que são super importantes. Vamos ter mais 4 episódios que vão trazer outras coisas e sempre nessa mesma pegada. Vamos trazer metodologia e vamos mostrar na prática como a ferramenta pode auxiliar a gente, tá? Marcos, põe para a gente aí os nossos contatos, caso alguém precise. Gostei, quero a ferramenta, como que eu aplico isso, quem pode me ajudar, vamos fazer uma demonstração, vamos colocar esse negócio para rodar para ontem. Chama a gente no WhatsApp, chama a gente fala com o seu SN, fala para falar com a gente, alguma forma a gente consegue contato aqui e a gente vai ajudar vocês, tá? Semana que vem tem outro, então já se inscreve, vamos colocar o link aqui de novo, já se inscreve nos próximos episódios para saber mais segredinhos do sucesso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, Mário. Eu acho que foi super legal. Eu Nós já agradecemos. fotografei os QR Codes aqui, já estou em contato. Eu é que agradeço, foi ótimo estar com vocês aqui, foi ótimo falar com todos vocês. Eu só preciso dizer uma coisa, pessoal, não percam o próximo capítulo, ele está emocionante. Isso aí, Mário. Um abraço, pessoal. Muito Valeu, obrigado. gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.